Canal Cyber Contos apresenta Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke. Livro escrito em 1973. Capítulo 17, Primavera. Durante as primeiras noites em Rama não fora fácil dormir. A escuridão e os mistérios que ali se ocultavam eram opressivos, mas ainda mais inquietante era o silêncio. A ausência de ruídos não é uma condição natural. Todos os sentidos humanos exigem algum grau de excitação. Se delas são privados, a mente fabrica os seus sucedâneos. E assim, muitos se tinham queixado de ouvir estranhos ruídos, e mesmo vozes, enquanto dormiam, o que era evidentemente uma ilusão, uma vez que os que estavam acordados não tinham ouvido nada. A capitã médica Ernest prescrevera uma cura muito simples e eficaz para isso. Durante as horas de sono, o acampamento era agora embalado por uma suave e discreta música de fundo. Nessa noite, o comandante Norton achou o remédio inadequado. Não cessava de aguçar o ouvido na escuridão, e sabia de que estava à escuta. Mas, embora uma levíssima aragem lhe acariciasse o rosto de tempos a tempos, não havia som algum que pudesse ser interpretado como de um vento que se levantasse ao longe. E tampouco qualquer dos grupos de exploração comunicou algo fora do comum. Em todo caso, por volta de meia-noite, hora da nave, ele ferrou no sono. Havia sempre um homem de plantão à mesa de comunicações para a eventualidade de alguma mensagem urgente. Não se consideravam necessárias quaisquer outras precauções. Nem mesmo um furacão poderia ter produzido o som que o acordou, e com ele o acampamento inteiro no mesmo instante. Dir-se-ia que o céu estava caindo, ou que Rama rachara e se estava partindo em dois. Primeiro um craque, de rebentar os ouvidos, depois uma longa série de estrondos cristalinos, como se 1 milhão de estufas de vidro estivessem sendo demolidas. Isso durou vários minutos, conquanto parecessem horas, e ainda continuava aparentemente distanciando-se cada vez mais, quando Norton chegou à mesa de comunicações. Controle central. Que foi que aconteceu? Um momentinho, capitão. É lá para os lados do mar. Estamos focalizando o projetor sobre ele. 8 quilômetros acima, no eixo de Rama, o projetor começou a vasculhar a planície com o seu círculo de luz. Alcançou a margem do mar e seguiu rente a ela, a 1/4 do caminho em redor da superfície cilíndrica, e mobilizou-se. Lá em cima no céu. Ou aquilo que a mente ainda insistia em chamar o céu, algo de extraordinário estava acontecendo. A princípio, Norton teve a impressão de que o mar houvesse entrado em ebulição. Já não se mantinha imóvel e gelado, prisioneiro de um infindável inverno. Uma área enorme, de quilômetros de largura, se movia turbulentamente. E ia mudando de cor, uma larga faixa branca avançava através do gelo. De repente, uma laje que media talvez 1/4 de quilômetro num dos lados, começou a inclinar-se para cima, como um alçapão que se abre. Lenta e majestosamente, alçou-se para o céu, reluzindo e cintilando à luz do projetor. Depois deslizou para trás e desapareceu sob a superfície, enquanto um vagalhão de água espumejante corria, em todas as direções a partir do ponto de submersão. Só então o comandante Norton compreendeu plenamente o que estava acontecendo. O gelo começava a quebrar-se. Durante todos esses dias e semanas o mar estivera degelando, lá no fundo. Era difícil concentrar-se por causa do tremendo estrépito que ainda enchia o pequeno mundo, ecoando no seu céu. Mas Norton procurou encontrar um motivo para tão dramática convulsão. Quando um lago ou rio gelado degelava na terra, não acontecia nada semelhante a isto. Mas claro, a razão era assaz evidente, agora que a coisa tinha acontecido. O mar estava degelando de baixo para cima, à proporção que o calor solar penetrava o casco de Rama. E quando o gelo se converte em água, o seu volume diminui. De forma que o mar se estiver afundando sob a camada superior de gelo e a deixará sem suporte. Dia a dia, a pressão se fora acumulando. Agora a banda de gelo que circundava o equador de Rama desmoronava, como uma ponte que perde o seu pilar central. Esfarelava-se em centenas de ilhas flutuantes que se iriam acotovelar e entrechocar, até que também elas se derretessem. Norton sentiu o sangue esfriar-lhe repentinamente nas veias quando se lembrou dos planos que faziam ainda na véspera de alcançar Nova York em trenó.
O tumulto amainava rapidamente. A guerra entre o gelo e a água ficará temporariamente paralisada. Dentro de algumas horas, com a crescente elevação da temperatura, venceria a água e os últimos vestígios do gelo desapareceriam. Mas no fim da história o gelo é que seria o vencedor quando Rama tivesse dado volta ao Sol e mergulhado mais uma vez na noite interestelar. Norton lembrou-se de começar a respirar novamente, depois chamou o grupo que se achava mais próximo do mar. Para grande alívio dele, o tem. Rodrigo respondeu em seguida: não, a água não chegará até eles. Nenhuma onda de ressaca ultrapassar a beira da escarpa. De modo que agora sabemos, acrescentou com perfeita serenidade, porque existe uma escarpa. Norton concordou em silêncio. Mas isto não explica, pensou lá consigo, porque a escarpa é 10 vezes mais alta na margem meridional. O projetor do cubo continuava a vasculhar o mundo. O mar, agora desperto, se ia acalmando aos poucos e já não corria aquela espuma branca fervilhante debaixo dos bancos de gelo emborcados. No espaço de 15 minutos o grosso da convulsão terminou. Mas Rama já não era um mundo silencioso. Tinha despertado do seu sono, e de quando em quando se ouvia o som de gelo triturado ao se chocarem dois icebergs um de encontro ao outro. A primavera chegará um pouco tarde, pensou Norton, mas estava findo o inverno ponto, e lá estava aquela brisa de novo a soprar, mais forte do que nunca. Rama o tinha avisado suficientemente, eram horas de partir. Ao aproximar-se da marca que assinalava a metade do caminho, o comandante Norton sentiu-se mais uma vez grato pela escuridão que impedia a vista para cima e para baixo, embora soubesse que tinha ainda por galgar mais de 10.000 degraus e pudesse ver, com os olhos da imaginação, a íngreme curva ascendente. O fato de só enxergar uma pequena porção dela tornava a perspectiva mais suportável. Esta era sua grande ascensão, e aprenderá bastante com os seus erros na primeira. A grande tentação era subir com demasiada rapidez a essa gravidade baixa. Era tão fácil galgar cada degrau que custava adotar o ritmo lento e perseverante que se fazia necessário. Mas, se assim não fosse, depois de uns poucos milhares de degraus estranhas dores começavam a fazer-se sentir nas coxas e nas panturrilhas. Músculos que a gente nunca soubera que existiam começavam a protestar, e era preciso intercalar períodos de repouso cada vez mais longos. Lá pelo fim, ele passará mais tempo descansando do que subindo, e mesmo assim não bastava. Andou 2 dias com dolorosas cãibras nas pernas que quase o teriam incapacitado, se não se achasse de novo no ambiente da nave, com sua gravidade zero. De modo que esta vez começara com uma lentidão pouco menos que penosa, movendo-se como um velho. Fora o último a deixar a planície, e os outros formavam uma fila espalhada ao longo de meio quilômetro de escadaria adiante dele. Podia ver-lhes as luzes que subiam o aclive invisível. Estava profundamente descorçoado pelo fracasso da sua missão, e ainda esperava que aquela retirada fosse apenas temporária. Quando chegassem ao cubo, poderiam esperar até que cessassem todas as perturbações atmosféricas. Presumivelmente, reinaria ali uma calmaria total, como no centro de um ciclone, e poderiam aguardar em segurança a esperada tormenta. Mais uma vez, estava ele tirando conclusões precipitadas com base em perigosas analogias terrestres. A meteorologia de um mundo inteiro, mesmo em condições de estado constante, era um assunto de enorme complexidade. Depois de vários séculos de estudos, a previsão do tempo na Terra ainda não merecia absoluta confiança. E Rama, além de ser um sistema completamente novo, também estava sofrendo rápidas mudanças, pois a temperatura subira vários graus num período de poucas horas. Contudo, não se via ainda nenhum sinal do anunciado furacão, embora tivesse havido algumas débeis lufadas vindas, aparentemente, das mais variadas direções. Tinham já galgado 5 quilômetros, o que, nessa gravidade baixa que continuava ainda a diminuir, equivalia a menos de 2 na Terra. No terceiro patamar, a 3 quilômetros do eixo, descansaram durante 1 hora, tomando uma ligeira merenda e fazendo massagens nos músculos das pernas. Era o último ponto em que podiam respirar livremente, como os escaladores do Himalaia nos velhos tempos.
havia deixado ali os seus suprimentos de oxigênio, que puseram as costas para a ascensão final. Uma hora depois, haviam alcançado o topo da escadaria e o começo da escada de mão. Ainda tinham pela frente o último quilômetro, este vertical, mas afortunadamente num campo de gravidade que não equivalia a mais do que uns poucos % do da Terra. Outros 30 minutos de descanso, uma conferição cuidadosa do oxigênio, estavam prontos para a derradeira etapa. Mais uma vez, Norton certificou-se de que todos os seus homens tinham ido adiante, separados por intervalos de 20 metros. A partir de agora, seria uma escalada lenta e regular, extremamente enfadonha. A melhor técnica seria esvaziar o espírito de todo o pensamento e limitar-se a contar os degraus à medida que iam passando. 100, 200, 300, 400. Havia chegado a 1250, quando repentinamente notou que havia algo de anormal. A luz que brilhava sobre a superfície vertical bem diante dos seus olhos mudará de cor. E era, agora, muito mais viva, ofuscantemente viva. Num silencioso impacto de luz, a aurora estourou em Rama. Capítulo 18. Aurora. A luz era tão brilhante que pelo espaço de um minuto inteiro Norton teve de fechar os olhos com força. Depois arriscou-se a entreabrir um deles e fixou, por entre as pálpebras mal separadas, a parede alguns centímetros diante de seu rosto. Pestanejou várias vezes, esperou que as lágrimas involuntárias acabassem de escorrer, e virou-se lentamente para contemplar a alvorada. Não pôde suportar a luz mais do que alguns segundos, e foi então obrigado a fechar novamente os olhos. Não era o fulgor que era intolerável. A ele poderia acostumar-se, mas o terrível espetáculo de Rama, agora visto pela primeira vez em sua plenitude. Norton sabia exatamente o que esperar. Não obstante, o panorama o aturdiu. Foi presa de um tremor espasmódico, incontrolável. Suas mãos apertaram o degrau da escada com a violência com que alguém que se está afogando se agarra a um salva-vidas. Os músculos dos seus antebraços saltavam ao mesmo tempo que as pernas, já fatigadas por horas de escalada ininterrupta, pareciam prestes a ceder. Se não fosse a baixa gravidade, poderia ter caído. Foi então que o seu treinamento mostrou quanto valia, e ele começou a aplicar o primeiro remédio contra o pânico. Ainda com os olhos fechados e procurando esquecer o monstruoso espetáculo que o cercava, pôs-se a respirar fundo, enchendo os pulmões de oxigênio e lavando seu sangue dos venenos da fadiga. Não tardou a sentir-se muito melhor, mas só abriu os olhos depois de fazer uma coisa a mais. Foi necessário um grande esforço de vontade para obrigar sua mão direita a abrir-se. Teve que lhe falar como a uma criança desobediente, mas pouco a pouco conseguiu que ela descesse até a cintura, desprendesse o cinto de segurança e enganchasse a fivela no degrau mais próximo. Agora, acontecesse o que acontecesse, não poderia cair. Norton respirou fundo, várias vezes mais, depois. Ainda com os olhos fechados, ligou o seu rádio, fez votos para que sua voz soasse calma e resoluta enquanto pronunciava as palavras. Aqui é o capitão. Todos estão bem. À medida que conferia os nomes um por um e ouvia as respostas de todo, ainda que um tanto trêmulas, voltaram-lhe rapidamente a confiança e o controle próprios. Todos os seus homens estavam sãos e salvos, e voltavam-se para ele em busca de liderança. Era, mais uma vez, o comandante. Fiquem de olhos fechados até terem toda a certeza de que podem aguentar isto. Disse. A vista é esmagadora. Se alguém achar que não pode suportá-la, continue a subir sem olhar para trás. Lembrem-se de que dentro em pouco estarão em gravidade zero e não poderão mais cair. Era desnecessário sublinhar um fato tão elementar a astronautas treinados, mas o próprio Norton tinha que se lembrar disso de poucos em poucos segundos. O pensamento da gravidade zero era uma espécie de talismã que o protegia contra todo perigo. O que quer que lhe dissessem os seus olhos, Rama não podia arrastá-lo à sua própria destruição naquela planície, 8 quilômetros lá embaixo.
Foi assim para ele, uma premente questão de orgulho e estima própria abrir os olhos uma vez mais e olhar o mundo que o cercava. Mas, em primeiro lugar, era preciso adquirir o controle do seu corpo. Largou a escada com ambas as mãos e enganchou o braço esquerdo por baixo de um degrau. Cerrando e descerrando os punhos, esperou até que se houvessem dissipado as cãibras. Quando se sentiu completamente à vontade, abriu os olhos e lentamente virou-se para fazer face à Rama. Sua primeira impressão foi de uma cor azul. O fulgor que enchia o céu não podia ser confundido com a luz solar. Assemelhava-se, antes, ao de um arco voltaico. De modo que o sol de Rama, disse Norton lá consigo, deve ser mais quente do que o nosso. Isso deve interessar aos astrônomos. E agora compreendia a finalidade daqueles misteriosos fossos. O Vale Retilíneo e seus 5 companheiros eram nada menos que gigantescas faixas luminosas. Rama tinha 6 sóis lineares, simetricamente dispostos em torno do seu interior. De cada um deles, partia um largo leque de luz para iluminar o lado oposto do mundo, passando pelo eixo central. Norton ficou curioso de saber se eles podiam ser ligados alternativamente, produzindo um ciclo de luz e trevas, ou se neste planeta reinava um dia perpétuo. A contemplação demasiado longa dessas ofuscantes barras de luz fizera-lhe doer novamente os olhos, e isso era um bom pretexto para tornar a fechá-los durante algum tempo. Só então, quando se havia quase refeito desse primeiro choque visual, foi que pôde consagrar-se a um problema muito mais sério. Quem, ou o que, havia ligado as luzes de Rama? Este era um mundo estéril, pelos testes mais sensíveis que o homem lhe podia aplicar. Mas agora estava acontecendo uma coisa que não podia ser explicada pela ação de forças naturais. Talvez não houvesse vida ali, mas podia haver consciência, percepção. Robôs podiam estar despertando após um sono de milhões de anos. Quem sabe se essa explosão de luz não era um espasmo não programado, fortuito. O último estertor de máquinas agonizantes que respondiam desordenadamente ao calor de um novo sol. E dentro em pouco recairiam no seu estado de quiescência, desta vez para sempre? Contudo, Norton não podia crer numa explicação tão simples. Algumas peças do quebra-cabeças estavam começando a encaixar-se nos seus lugares, embora faltassem ainda muitas. A ausência de qualquer sinal de desgaste, por exemplo. A sensação de novidade, como se Rama tivesse sido criado naquele instante. Estes pensamentos poderiam ter inspirado medo e mesmo terror. Por alguma razão não faziam nada disso. Bem ao contrário, Norton experimentou um sentimento de euforia, quase de regozijo. Havia muito mais a descobrir aqui do que eles ousariam esperar. Vamos ver o que diz o Comitê Rama quando souber disto, pensou ele. Depois, com calma resolução, tornou a abrir os olhos e começou a fazer um cuidadoso inventário de tudo quanto via. Em primeiro lugar, era preciso estabelecer um sistema de referência qualquer. Estava contemplando o mais vasto espaço fechado já visto pelo homem, e necessitava de um mapa mental para orientar-se nele. A fraca gravidade não o orientava muito nesse trabalho, pois com o esforço da vontade, podia deslocar o para cima e o para baixo em qualquer direção que lhe aprovesse. Mas algumas direções eram psicologicamente perigosas. Todas as vezes que sua mente roçava por uma delas, tinha que desviá-la às pressas. A mais segura de todas as hipóteses era imaginar que ele se encontrava no fundo, em forma de concha, de um poço gigantesco, com 16 quilômetros de largo e 50 de fundo. A vantagem dessa imagem era que não podia haver perigo de cair mais abaixo. Não obstante, ela tinha alguns defeitos sérios. Norton podia fazer de conta que as várias cidades espalhadas aqui e ali, assim como as áreas de diferentes cores e texturas, estavam todas firmemente pegadas às vertiginosas paredes. As complexas estruturas que via pender da cúpula não eram, talvez, mais estonteantes do que os candelabros de algum imenso salão de concertos da Terra. O que havia de absolutamente inaceitável era o mar cilíndrico. Lá estava ele, à meia altura do poço. Uma banda de água a percorrer-lhe todo o círculo, sem nenhum meio visível de suporte. Não podia haver dúvida de que realmente era água. Tinha uma viva cor azul, pintalgada de centelhas brilhantes, os poucos blocos de gelo que ainda restavam.
mas um mar vertical, formando uma cintura completa no céu, a 20 quilômetros de altitude. Era um fenômeno tão desconcertante que depois de algum tempo, ele começou a procurar uma alternativa. Foi quando mentalmente fez a cena girar 90 graus. Ato contínuo, o profundo poço transformou-se num comprido túnel, com uma calota em cada extremidade. Para baixo, era, evidentemente, na direção da escada de mão e da escadaria que acabava de subir, e com essa nova perspectiva, Norton pôde finalmente apreciar a verdadeira visão dos arquitetos que tinham construído aquele lugar. Estava ele colado à superfície de uma escarpa curva com 16 quilômetros de altura, cuja metade superior formava arco até confundir-se com a abóbada do que era, agora, o céu. Abaixo dele, a escada de mão descia mais de 500 metros antes de ir terminar no primeiro ressalto ou terraço. Aí começava a escadaria, que continuava quase verticalmente a princípio, nesse regime de baixa gravidade, depois lentamente se tornava cada vez menos íngreme, até que, vencidos 5 outros patamares, chegava à planície distante. Durante os 2 ou 3 primeiros quilômetros ele podia ainda distinguir os degraus, que daí para diante se confundiam numa faixa contínua. O mergulho daquela imensa escadaria era algo tão inaudito que se tornava impossível apreciar a sua verdadeira escala. Norton voara certa vez em redor do Monte Everest, cujo tamanho o enchera de pávido respeito. Lembrou a si mesmo que essa escadaria era tão alta quanto o Himalaia, mas a comparação não fazia sentido. E não havia comparação possível no caso das outras 2 escadarias, Beta e Gama, que subiam até o céu para então sobrepairar-lhe numa imponente curva. Norton já havia adquirido suficiente confiança e pôde inclinar o corpo para trás e olhá-las lá no alto. Por um breve momento, procurou então esquecer que elas estavam lá. Com efeito, refletir demais dentro dessas linhas evocava uma terceira imagem de Rama, a qual procurava evitar a todo custo. Era o ponto de vista que o encarava, mais uma vez, como um cilindro vertical ou poço. Mas então ele se encontrava no topo e não no fundo, como uma mosca que caminha de cabeça para baixo sobre um teto em cúpula, com a perspectiva de uma queda de 50 quilômetros. Sempre que Norton sentia a aproximação insidiosa dessa imagem, necessitava de exercer toda a sua força de vontade para não se agarrar de novo à escada de mão, tomado de um pânico irracional. Estava certo de que, com o tempo, todos esses temores declinariam. O portento e a estranheza de Rama perderiam os seus terrores, ao menos para aqueles que estavam treinados em fazer face às realidades do espaço. Talvez ninguém que jamais houvesse deixado a Terra e visto as estrelas cercá-lo por todos os lados podia suportar tais espetáculos. Mas, se havia quem fosse capaz de aceitá-los, disse Norton a si mesmo com inabalável resolução, tinham de ser o comandante e a tripulação da Endeavour. Olhou o seu cronômetro. Essa breve pausa de 2 minutos parecia ter durado uma vida inteira, fazendo apenas o esforço necessário para vencer a sua inércia e o campo gravitacional cada vez mais fraco. Começou a galgar os últimos 100 metros da escada vertical. Antes de entrar na eclusa de ar e voltar as costas à Rama, virou-se para dar um último e rápido olhar ao interior. Este havia mudado, mesmo em tão breve lapso de tempo. Uma névoa se elevava do mar. Por umas poucas centenas de metros, as fantasmagóricas colunas brancas mostravam uma forte inclinação para a frente, no sentido da rotação de Rama. Depois começavam a dissolver-se num redemoinho de turbulência, sob a ação do ar que se precipitava para cima e procurava desfazer-se do seu excesso de velocidade. Os ventos alísios desse mundo cilíndrico começavam a estampar os seus padrões no céu. A primeira tempestade tropical em milhões de anos estava prestes a estalar. Capítulo 19. Uma advertência de Mercúrio. Havia várias semanas que não se registrava o comparecimento da totalidade dos membros do Comitê Rama, como sucedeu nessa vez. O professor Solomons emergiu das profundezas do Pacífico, onde estivera estudando as operações de mineração ao longo das fossas centrais daquele oceano. E, o que não foi surpresa para ninguém,
O Dr. Taylor tinha reaparecido, agora que havia pelo menos alguns indícios de que Rama podia conter algo mais interessante do que meros artefatos sem vida. O presidente já esperava que o Dr. Carlisle Pereira se mostrasse mais assertivo e dogmático que de costume, depois que se confirmara o seu prognóstico de um furacão em Rama. Para assombro de Sua Excelência, Pereira foi notavelmente comedido e aceitou as congratulações de seus colegas com um ar tão sugestivo de embaraço quanto era possível em tal homem. Em realidade, o exobiologista estava profundamente mortificado. O degelo espetacular do mar cilíndrico era um fenômeno muito mais óbvio do que os vendavai. E contudo, não soubera prevê-lo. Lembrar-se de que o ar quente se eleva, mas esquecer que o gelo aquecido se contrai, era uma coisa de que ele não podia orgulhar-se. Não tardaria, contudo, a vencer essa pequena crise e a recuperar a autoconfiança olímpica que lhe era normal. Quando o presidente lhe deu a palavra, perguntando-lhe que novas alterações climáticas esperava, ele pôs o máximo de cautela no que dizia. Os senhores devem compreender que a meteorologia de um mundo tão estranho quanto Rama pode nos reservar muitas outras surpresas. Mas, se os meus cálculos estão corretos, não haverá mais tempestades e as condições não tardarão a estabilizar-se. A temperatura vai subir lentamente até o periélio. E além dele. Mas isso não nos interessará, pois a Endeavour terá que retirar-se muito antes. Então, dentro em pouco se poderá voltar ao interior de Rama sem perigo. Provavelmente. Dentro de 48 horas deveremos saber com certeza. Essa volta é uma necessidade imperiosa. Disse o embaixador de Mercúrio. Temos de saber tudo o que for possível sobre Rama. A situação mudou agora completamente. Creio que nós sabemos o que o senhor quer dizer, mas quer fazer-nos o favor de dar alguns pormenores. Com muito gosto. Até agora, havíamos presumido que Rama fosse um mundo sem vida. Ou, em todo caso, um mundo não controlado. Mas já não podemos tratá-lo como se fosse um barco abandonado. Mesmo que não existam formas de vida a bordo, ele pode ser dirigido por mecanismos de robôs programados para cumprir uma missão qualquer. Talvez uma missão altamente desvantajosa para nós. Por mais desagradável que isso seja, devemos considerar a questão da nossa defesa. Houve uma confusão de vozes de protesto, e o presidente teve de erguer a mão para restabelecer a ordem. Deixem Sua Excelência terminar. Rogou ele. Quer a ideia nos agrade, quer não, é preciso considerá-la seriamente. Com todo o respeito que se deve ao senhor embaixador. Disse o Dr. Conrad Taylor no seu tom mais desrespeitoso. Creio que podemos excluir como ingênuo o temor de uma intervenção malévola. Criaturas tão avançadas como são os Ramayanos devem ter uma moral não menos desenvolvida. Se assim não fosse, teriam destruído uns aos outros, como estivemos a ponto de fazer no século XX. Esclareci bem este ponto no meu novo livro, Ethos e Cosmos. Espero que o senhor tenha recebido o seu exemplar. Sim, e muito obrigado, embora, infelizmente, a premência de outros assuntos não me tenha permitido lê-lo além da introdução. Todavia, a tese geral não é novidade para mim. Talvez não tenhamos intenções malévolas para com o formigueiro, mas, se desejamos construir uma casa no mesmo local. Isto é tão ruim quanto as ideias do Partido Pandorista. Nada menos que xenofobia interestelar. Por favor, cavalheiros. Assim não vamos a parte alguma. O senhor. Embaixador continua com a palavra. O presidente enviou um olhar severo através de 380 mil quilômetros de espaço a Conrad Taylor, que se calou a contragosto, como um vulcão que aguarda a sua hora. Obrigado. Disse o embaixador de Mercúrio. O perigo pode ser pouco provável, mas quando está em jogo o futuro da espécie não podemos nos arriscar. E se me permitem dizê-lo, a nós, os mercurianos, isso interessa particularmente. Talvez tenhamos mais razão para nos alarmarmos do que quaisquer outros. O Dr. Taylor emitiu um puff, bem audível, mas outra carranca proveniente da lua lhe impôs silêncio.
Por que Mercúrio mais do que qualquer outro planeta? Perguntou o presidente. Vejam a dinâmica da situação. Rama já se acha dentro da nossa órbita. Que vai dar volta ao Sol e partir novamente para o espaço não é mais do que uma suposição. E se ele executar uma manobra de freagem? Se o fizer, será no periélio, dentro de uns 30 dias. Os meus cientistas me dizem que, se toda essa mudança de velocidade se realizar aqui, Rama terminará numa órbita circular a apenas 25 milhões de quilômetros do Sol. Dessa posição, poderia dominar o sistema solar. Por longo tempo ninguém, nem mesmo Cora Taylor, pronunciou uma só palavra. Todos os membros do comitê concentravam o seu pensamento nessa gente intratável, os mercurianos, tão bem representados ali pelo seu embaixador. Para a maioria das pessoas, Mercúrio era uma imagem bastante aproximada do inferno. Pelo menos, servia enquanto não aparecesse outra pior. Mas os mercurianos se orgulhavam do seu esquisito planeta, com seus dias mais longos do que os anos, seus duplos nasceres e pores do Sol, seus rios de metal derretido. Em comparação, a Lua e Marte tinham sido, por assim dizer, meras brincadeiras. Só depois que os homens houvessem pousado em Vênus, se algum dia lá pousassem, iriam deparar-se com um ambiente mais hostil que o de Mercúrio. E contudo, esse mundo se revelara, sob muitos aspectos, a chave do sistema solar. Em retrospecto isso parecia óbvio, mas havia já quase um século que durava a era espacial, quando o fato foi percebido. Agora, os mercurianos nunca deixavam que ninguém os esquecesse. Muito antes de os homens chegarem lá, a densidade anormal de Mercúrio estava a indicar os elementos pesados que ele continha. Mesmo assim, a sua riqueza ainda causava pasmo, e adiara por 1000 anos todo o temor de que os metais essenciais à civilização humana viessem a exaurir-se. Esses tesouros estavam localizados, como por encomenda, num mundo em que a força do Sol era 10 vezes maior do que na frígida Terra. Energia sem limites, metais sem limites, eis o que era Mercúrio. Seus grandes lança-foguetes magnéticos podiam enviar produtos manufaturados a qualquer ponto do sistema solar. O planeta também podia exportar energia, tanto sob a forma de isótopos transuranianos sintéticos como de radiação pura. Alguém chegará a propor que se descongelasse um dia o gigantesco Júpiter com os lasers mercurianos, mas essa ideia não fora bem recebida nos outros mundos. Uma tecnologia capaz de cozinhar Júpiter ofereceria muitas e tentadoras possibilidades de chantagem interplanetária. Só o fato de se ter expressado uma tal preocupação dizia muito sobre a atitude geral para com os mercurianos. Eram respeitados pela sua riqueza e sua habilidade como engenheiros, e admirados pela maneira como tinham conquistado um mundo tão espantoso. Mas não os estimavam, e muito menos depositavam neles inteira confiança. Ao mesmo tempo, era possível apreciar-lhes o ponto de vista. Os mercurianos, segundo um gracejo corrente, portavam-se como se o Sol fosse sua propriedade particular. Estavam presos a ele por uma entranhada relação de amor e ódio, como os vikings de outrora tinham sido ligados ao mar, os nepaleses ao Himalaia e os esquimós à tundra. Sentir-se-iam os mais infelizes dos seres, se alguma coisa se interpusesse entre eles e a força natural que lhes dominava e controlava a vida. Por fim o presidente rompeu o silêncio. Ainda se lembrava do Sol da Índia, e estremecia só de pensar no Sol de Mercúrio. Tomava, por isso, muito a sério os mercurianos, embora os considerasse como rudes bárbaros tecnológicos. Seu argumento me parece ter algum mérito, senhor embaixador. Disse falando lentamente. Tem alguma proposta a fazer? Sim, senhor. Antes de sabermos que medidas tomar, precisamos conhecer os fatos. Conhecemos a geografia de Rama, se é lícito usar essa expressão, mas não fazemos ideia de suas potencialidades. E a chave de todo o problema é este: Rama possui um sistema de propulsão. Pode ele mudar de órbita? Seria muito interessante ouvir a opinião do Dr. Pereira. Tenho refletido muito sobre esse assunto. Respondeu o exobiologista. Evidentemente,
Rama deve ter recebido seu impulso inicial de algum dispositivo de lançamento, mas talvez não tenha sido mais que um empurrão exterior. Se, em verdade, tem propulsão instalada a bordo, não encontramos vestígios dela. É certo que não há canos de descarga de foguetes nem coisa parecida em qualquer ponto do casco externo. Podiam estar escondidos. É verdade, mas qual seria a vantagem disso? E onde estão os tanques de combustível, as fontes de energia? O casco principal é inteiriço. Verificamos isso por meio de testes sísmicos. As cavidades da calota setentrional podem ser explicadas pelo sistema de eclusas de ar. Resta, pois, a extremidade meridional de Rama, que o comandante Norton não conseguiu atingir devido àquela cintura de água com 10 quilômetros de largo. Há toda sorte de mecanismos e estruturas curiosas nesse Polo Sul. Os senhores viram as fotos. Para que servem é o que ninguém sabe até agora. Mas há uma coisa de que estou bastante certo. Se Rama possui de fato um sistema de propulsão, é algo completamente inacessível aos nossos atuais conhecimentos. Teria mesmo de ser a fabulosa propulsão espacial, de que se vem falando há 200 anos. O senhor não a poria fora de cogitação. Certamente que não. Se pudermos provar que Rama tem uma propulsão espacial. Ainda que não aprendamos nada sobre o seu modo de operar, teremos feito uma grande descoberta. Pelo menos, saberemos que tal coisa é possível. Mas que é, enfim, essa propulsão espacial? Perguntou o embaixador da Terra num tom de voz meio queixoso. Qualquer sistema de propulsão, Sir Robert, que não funcione com base no princípio do foguete. O termo antigravidade. Se isso é possível, seria muito apropriado. De momento, não sabemos onde procurar uma tal propulsão, e a maioria dos cientistas duvidam que ela exista. Não existe. Atalhou o professor Davidson. Newton estabeleceu isso uma vez por todas. Não se pode ter ação sem reação. As propulsões espaciais são um contra-senso. Podem crer no que lhes digo. Talvez o senhor tenha razão. Replicou Pereira com uma brandura desacostumada. Mas, se Rama não tem uma propulsão espacial, não tem propulsão nenhuma. Simplesmente não há espaço para um sistema de propulsão convencional, com os seus enormes tanques de combustível. É difícil imaginar um mundo inteiro sendo empurrado de cá para lá. Disse Denis Solomons. Que aconteceria aos objetos que vão no seu interior? Seria preciso aparafusar tudo. Extremamente incômodo. Bem, a aceleração seria provavelmente muito baixa. O maior problema seria a água do mar cilíndrico. Como impedir que ela... A voz de Pereira apagou-se e de repente seus olhos se vidraram. Parecia estar à beira de uma crise epilética ou mesmo de um ataque cardíaco. Os colegas olhavam alarmados, mas, refazendo-se subitamente, ele deu um murro na mesa e gritou. Pois claro. Isso explica tudo. A escarpa meridional. Agora sim, faz sentido. Não para mim. Resmungou o embaixador da Lua, exprimindo o sentir de todos os presentes. Vejam esta seção longitudinal de Rama. Continuou Pereira, alvoroçado, desdobrando o seu mapa. Tem as suas cópias aí. O mar cilíndrico está contido entre duas escarpas, que circundam completamente o interior de Rama. A do norte só tem 50 metros de altura, a do sul, por outro lado, se eleva a quase meio quilômetro de altitude. Por que essa diferença? Ninguém, até agora, pôde encontrar uma razão plausível. Mas suponhamos que Rama seja realmente capaz de propelir a si mesmo, acelerando de modo que a extremidade norte fique virada para frente. A água do mar tenderia a mover-se para trás. Seu nível subiria no sul, talvez centenas de metros. Daí a escarpa. Vejamos. Pereira começou a rabiscar com frenética rapidez no seu bloco, ao cabo de um tempo espantosamente curto. Não podia ter durado mais de 20 segundos. Alçou a cabeça com um ar triunfante. Dada a altura dessas escarpas, pode-se calcular o máximo de aceleração que Rama é capaz de receber. Se fosse superior a 2% de gravidade, o mar transbordaria sobre o continente meridional.
1,50 avós de G. Não é muito. É, sim. Para uma massa de 10 milhões de megatons, não se faz necessário mais para manobras astronômicas, Muito obrigado, Dr. Pereira. disse o embaixador de Mercúrio. O senhor nos deu bastante assunto para reflexão. Senhor presidente, podemos encarecer ao comandante Norton a importância de inspecionar a região polar sul. Qual é o problema, Boris? Perguntou depois que a porta da cabina se fechou atrás deles. Desejava sua permissão, comandante, para usar a prioridade da nave, pois quero enviar uma mensagem à Terra. Isto era realmente incomum, embora não sem precedentes. Os sinais de rotina eram encaminhados ao mais próximo posto planetário de retransmissão. De momento, estavam se comunicando através de Mercúrio, e embora o tempo de trânsito fosse uma questão de minutos, muitas vezes uma mensagem levava 5 ou 6 horas para chegar à escrivaninha do destinatário. Em 99% dos casos isso era suficiente, mas, numa emergência, podia-se empregar canais mais diretos e muito mais dispendiosos, ao alvitre do comandante. Você sabe, naturalmente, que é preciso me dar uma boa razão para isso. Toda a nossa faixa de onda disponível já está atulhada com transmissões de dados. Trata-se de uma emergência pessoal? Não, comandante. É um assunto muito mais importante. Quero mandar uma mensagem à Madre Igreja. Aham, disse o comandante lá consigo. Que faço eu agora? Gostaria muito se você explicasse. Não foi a simples curiosidade que inspirou este pedido de Norton, embora houvesse certamente curiosidade. Se desse a Boris a prioridade solicitada, teria de justificar a sua ação. Os calmos olhos azuis fitavam os seus. Nunca ouvirá dizer que Boris houvesse perdido o autocontrole, que deixasse por um momento de ser completamente senhor de si. Todos os cosmocristãos eram assim. Um dos benefícios da sua fé, que contribuía para fazer deles excelentes astronautas. Às vezes, porém, a sua certeza inabalável era um tantinho exasperante para os infortunados a quem fora negada a revolução. É a respeito da finalidade de Rama, comandante. Creio que a descobri. Continue. Considere a situação. Temos aí um mundo completamente vazio e sem vida, e, contudo, é apropriado aos seres humanos. Possui água e uma atmosfera que nós podemos respirar. Vem das remotas profundezas do espaço, visando com precisão ao sistema solar. Uma coisa completamente incrível se fosse obra do puro acaso. E não só parece novo, mas tem o ar de nunca ter sido usado. Todos nós temos refletido sobre isso dúzias de vezes, pensou Norton. Que poderia Boris acrescentar de novo? Nossa fé nos ensinou a esperar uma visitação como esta, só que não sabemos exatamente que forma ela assumirá. A Bíblia dá algumas indicações. Se este não é o segundo advento, pode ser o segundo juízo. A história de Noé é a descrição do primeiro. Acredito que Rama é uma arca cósmica, que foi mandada para cá a fim de salvar aqueles que merecem ser salvos. Por um tempo bastante longo, reinou silêncio na cabina do comandante. Não é que Norton não encontrasse palavras com que se expressar. Ao contrário, podia imaginar um número excessivo de perguntas, mas não sabia ao certo quais delas seria prudente fazer. Finalmente fez este comentário, no tom mais benigno e inofensivo que pôde arranjar. Esta é uma concepção muito interessante, embora eu não compartilhe a sua fé, é tantalizantemente plausível. Não estava sendo hipócrita nem lisonjeiro. Despida de suas conotações religiosas, a teoria de Rodrigo era, pelo menos, tão convincente quanto meia dúzia de outras que ele tinha ouvido expor. Suponhamos que uma catástrofe estivesse prestes a abater-se sobre a raça humana, e uma inteligência superior e benévola o soubesse. Isso explicaria tudo perfeitamente. Contudo, ainda restavam alguns problemas. Permita-me fazer um par de perguntas, Boris. Rama estará no periélio dentro de 3 semanas. Aí rodeará o Sol e deixará o sistema solar com a mesma rapidez com que veio. Não há muito tempo para um dia do juízo.
ou para embarcar aqueles que não foram escolhidos. Como quer que isso se faça? É verdade. De modo que, quando chegar ao periélio, Rama terá de desacelerar e entrar numa órbita de estacionamento. Provavelmente tendo como afélio a órbita da Terra. Aí talvez faça outra mudança de velocidade e vá ao encontro da Terra. Estas palavras eram perturbadoramente persuasivas. Se Rama queria ficar no sistema solar, estava fazendo exatamente o que era preciso para isso. O modo mais eficiente de desacelerar era chegar tão perto do Sol quanto possível e executar ali a manobra de freagem, se houvesse algo de verdadeiro na teoria de Rodrigo. Ou em alguma variante da mesma, não tardaria a ser posto à prova. Mais uma perguntinha, Boris. Quem está controlando o Rama agora? Não há nenhuma doutrina que esclareça este ponto. Poderia ser um puro robô. Ou poderia ser um espírito. Aí está porque não foi encontrada nenhuma forma de vida biológica. O asteroide assombrado. Por que tinham estas palavras surgido das profundezas da memória? Norton lembrou-se então de um continho ridículo que lera anos atrás, mas achou melhor não perguntar a Boris se o conhecia também. Duvidava que o outro tivesse gosto por esse gênero de leitura. Vou lhe dizer o que faremos, Boris. Disse ele, decidindo-se repentinamente. Queria pôr fim à entrevista antes que se tornasse demasiado espinhosa, e julgou ter encontrado uma boa saída. Você pode resumir suas ideias em menos de... digamos, 1000 palavras. Creio que posso. Pois bem, se conseguir dar-lhes a forma de uma teoria científica coerente, eu a enviarei, com prioridade absoluta, ao Comitê Rama. Pode-se mandar ao mesmo tempo uma cópia à sua igreja, e assim todos ficarão satisfeitos. Obrigado, comandante. Realmente, eu lhe fico muito grato. Não estou fazendo isto para salvar a minha consciência. Gostaria de ver a impressão que vai produzir no comitê. Embora não concorde com você em toda a linha, talvez tenha acertado com alguma coisa muito importante. Bom, nós o saberemos quando estivermos no periélio, não é verdade? Sim, saberemos no periélio. Depois que Boris Rodrigo se retirou, Norton chamou a ponte de comando e deu a necessária autorização. Pensava ter resolvido o problema com bastante habilidade. Além disso, na hipótese de que Boris estivesse com a razão, ele podia ter aumentado suas chances de ser um dos que se salvariam. Capítulo 21 – Depois da tempestade. Enquanto os 4 homens passavam, flutuando como nuvens viajantes, ao longo do corredor, tão já seu conhecido, do complexo alfa de eclusas de ar, Norton perguntou a si mesmo se a impaciência não os teria feito esquecer a cautela. Haviam esperado a bordo da Endeavour durante 48 horas. 2 dias preciosos, prontos para uma retirada instantânea, se os acontecimentos a justificassem, mas nada acontecerá. Os instrumentos deixados em Rama não tinham detectado nenhuma atividade fora do comum. A câmara de televisão instalada no cubo fora ofuscada por um frustrativo nevoeiro, que reduzira a visibilidade a 5 metros e só agora começava a dissipar-se. Quando fizeram funcionar o mecanismo da última porta da eclusa, e saíram flutuando para a cama de gato de cordas de segurança em volta do cubo, o que primeiro impressionou Norton foi a mudança da luz. Já não era aquele azul agressivo, porém muito mais temperado e suave, lembrando um dia de sol e bruma na Terra. Olhou ao longo do eixo daquele mundo, e nada pôde ver exceto um túnel branco, brilhante e vazio de quaisquer acidentes, que se alongava até as esquisitas montanhas do Polo Sul. O interior de Rama estava completamente amortalhado por nuvens, sem nenhuma aberta visível. A superfície superior da camada de nuvens era nitidamente definida. Formava um cilindro menor dentro do cilindro maior que era esse mundo rotativo, deixando uma alma central com 5 ou 6 quilômetros de diâmetro, perfeitamente clara com exceção de alguns fiapos perdidos de cirro. O imenso tubo de nuvem era iluminado de baixo para cima pelos 6 sóis artificiais de Rama.
As localizações dos 3 situados neste continente setentrional era claramente definida por bandas de luz difusa, mas os que ficavam no outro lado do mar cilíndrico se confundiam numa só banda contínua e rebrilhante. Que estará acontecendo lá longe, embaixo dessas nuvens? Perguntou Norton a si mesmo. Mas pelo menos a tempestade, que as havia centrifugado com tão perfeita simetria em torno do eixo de Rama, já amainara. A não ser que houvesse outras surpresas, podia-se descer sem perigo. Pareceu apropriado, nessa segunda visita, usar a mesma turma que realizará a primeira penetração profunda no interior de Rama, o sargento Myron. Como todos os outros membros da tripulação da Endeavour, satisfazia plenamente, agora, os requisitos físicos da médica-chefe Ernest, afirmava até, com uma sinceridade muito convincente, que nunca mais tornaria a vestir os seus velhos uniformes. Enquanto olhava Mercer, Calvert e Myron nadarem, rápidos e despreocupados escada de mão abaixo, Norton lembrou-se de quanto as coisas haviam mudado. Na primeira vez, tinham descido no frio e na escuridão. Agora, iam a caminho da luz e do calor. E, nas visitas anteriores, tinham a convicção de que Rama era um mundo morto. Isso ainda podia ser verdade, no sentido biológico. Mas algo se movia ali, e a expressão de Boris Rodrigo servia tão bem como outra qualquer. O espírito de Rama havia despertado. Quando alcançaram a plataforma ao pé da escada de mão, e se preparavam para começar a descer a escadaria, Mercer realizou o seu teste habitual da atmosfera. Havia certas coisas que ele nunca aceitava sem exame, ainda que as pessoas ao seu redor estivessem respirando tranquilamente, confortavelmente. Sem aparelhos auxiliares, tinham-no visto algumas vezes deter-se para fazer uma testagem do ar antes de abrir o seu capacete. Quando lhe pediam que justificasse tal excesso de cautela, respondia: é porque os sentidos humanos não merecem inteira confiança. Aí está. Calma, disse Mercer. Vamos abrir mais a fila, de modo que mal possamos ver uns aos outros. E não se deixem acelerar, pois eu posso ser obrigado a parar de repente. Num fantasmagórico silêncio, continuaram a descer escorregando através do nevoeiro. Calvert conseguiu ainda ver Mercer como uma vaga sombra 10 metros adiante dele, e quando olhava para trás distinguiu o vulto de Myron às suas costas, separado pela mesma distância. Sob certos aspectos, isso era ainda mais fantástico do que descer na escuridão total da noite ramaiana. Naquela ocasião, pelo menos, a luz do projetor lhes mostrava o caminho, mas agora, era como mergulhar em alto mar com pouca visibilidade. Impossível calcular que distância haviam percorrido. Calvert conjeturou que estivessem quase a alcançar o 4º nível quando Mercer repentinamente tornou a frear. Depois que os 3 se reuniram, ele cochichou: Prestem atenção. Vocês não ouvem alguma coisa? Sim. Disse Myron depois de escutar durante 1 minuto. Parece ser o vento. Calvert tinha suas dúvidas. Voltou a cabeça para todos os lados, procurando determinar a direção de onde provinha o debilíssimo murmúrio que chegava até eles através do nevoeiro. Por fim abandonou a tentativa como inútil. Continuaram a descida, alcançaram o 4º nível e partiram para o 5º. O som ia se tornando cada vez mais forte e mais obsessivamente familiar. Estavam na metade do 4º lance de escadaria quando Myron gritou: Agora reconhecem. Teriam identificado o som há muito tempo se fosse algo que pudessem associar com qualquer mundo que não fosse a Terra. Através da neblina, vindo de uma origem cuja distância não podia ser avaliada, chegava aos ouvidos dos 3 homens o reboar ininterrupto de uma cascata. Alguns minutos depois o teto de nuvem cessou tão abruptamente como havia começado. Os 3 mergulharam na intensa claridade do dia ramaiano, que a luz refletida pelas nuvens baixas tornava mais ofuscante ainda. Lá estava a já conhecida planície curva. Agora mais aceitável ao espírito e aos sentidos, porque já não se podia ver o seu círculo completo. Não era muito difícil fazer de conta que estavam olhando ao longo de um largo vale, e que a curva ascendente do mar era em realidade uma curva para fora. Pararam na 5ª e penúltima plataforma a fim de informar,
que haviam atravessado a cobertura de nuvens se proceder a uma cuidadosa observação do terreno. Tanto quanto pudessem ver, nada mudará lá embaixo na planície, mas que em cima, na cúpula setentrional, Rama havia engendrado um novo portento. Era essa, pois, a origem do som que tinham ouvido. Descendo de uma fonte oculta entre as nuvens a 3 ou 4 quilômetros dali, havia uma catarata, que por longos minutos eles contemplaram em silêncio, quase sem poder acreditar nos seus olhos. A lógica lhes dizia que nesse mundo rodopiante nenhum objeto em queda livre podia mover-se em linha reta, mas havia qualquer coisa de horrivelmente natural numa queda d'água que se curvava lateralmente para ir terminar a muitos quilômetros do ponto situado diretamente abaixo da sua origem. Se Galileu tivesse nascido neste mundo, disse Mercer afinal, teria enlouquecido procurando deduzir as leis da dinâmica. Pois eu, que pensava conhecê-las, estou enlouquecendo de qualquer jeito. Replicou Calvert. Isto não o perturba, professor. Por que havia de me perturbar? Disse o sargento Myron. É uma demonstração perfeitamente natural do efeito de Coriolis. Quem me dera poder mostrar isto a alguns de meus alunos. Mercer contemplava pensativo a faixa líquida do mar cilíndrico que circundava a Rama. Repararam no que aconteceu à água? Perguntou finalmente. É verdade, já não é tão azul. Eu diria que ficou verde ervilha. Que significa isso? Talvez o mesmo que significa na Terra. Laura disse que o mar era uma sopa orgânica à espera de que algo a sacudisse para cobrar vida. Talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu. No espaço de 2 dias. Na Terra, levou milhões de anos a acontecer.